Agora vamos aqui para a aula 15, mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Então vamos só ver aqui algumas observações antes aí de fazer o cálculo propriamente dito. Mas a gente vai utilizar novamente lá os números fatores primos, né? Então por isso que eles são importantes aí. Então múltiplo de um número natural, né? Aqui diz, né? Como 24 é divisível por 3, dizemos que 24 é múltiplo de 3. 24 também é múltiplo de 1, de 2, de 3, de 4, 6, 8, 12 e 24. Então aqui pelo quadrinho diz, se um número é divisível por outro diferente de zero, então dizemos que ele é múltiplo desse outro. Os múltiplos de um número são calculados multiplicando-se esse número pelos números naturais. Então aqui os múltiplos de 7 são 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1, 7, 14, 21, 28 e assim vai, né? Como se fosse a tabuada lá que a gente conhece. Aí tem algumas observações. Um número tem infinitos múltiplos e 0 é um múltiplo de qualquer número natural. Aqui é só mais para ver múltiplo de um número aqui, né? Porque é mínimo múltiplo comum, né? Então ele está falando aqui dos múltiplos aqui. Agora, no caso, entrando aqui no mínimo múltiplo comum, então dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns a eles. Tem dois números diferentes, vai ter um número que vai ser comuns a ele. Um não, vários deles, né? Então aqui, pelo exemplo, ele vai verificar, né, quais são os múltiplos comuns de 4 e 6. Estou olhando aqui no 6, vamos pensar a tabuada do 6, né? É 0, 6, 12, 18, 24, 30. Do 4 é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim vai. Então ele está deixando já em negrito o que é comum, ó. Múltiplos comuns de 4 e 6. Então tem 0 aqui, então ele colocou aqui. Tem o 12 aqui, colocou aqui. O 24 aqui, colocou aqui. Então, desses múltiplos comuns, o menor deles, diferente de 0, é o 12. Então, o MMC entre 4 e 6, entre 4 e 6 é o 12. Então, tem vários aqui, né? Se você for subindo aqui, né? Por exemplo, 36, né? 36, você vai ter que ir avançando, né? Conforme você vai avançando, você vai ver que vai ter outros números aqui. Mas o MMC não basta ser um múltiplo comum, tem que ser o mínimo, né? O menor número ali. Então, nesse caso, é o 12 que nos interessa ali, né? Então, o menor múltiplo comum de dois ou mais números, diferente de zero, é chamado de mínimo múltiplo comum desses números. Usamos a abreviação MMC. Então, aqui tem o cálculo do MMC. Então, podemos calcular o MMC de dois ou mais números utilizando a fatoração. Tem para a gente acompanhar aqui entre 12 e 30, né? Então, o primeiro item aqui, decompomos os números em fatores primos, como a gente já fazia antes, e o MMC é o produto dos fatores primos comuns e não comuns. Então, lá no MDC, tudo que era exatamente comum a gente considerava para o MDC. Agora, para o MMC, não. É o que é comum e não é comum. Como assim? Vamos dar uma olhadinha. Então, o 12, quando ele decompôs lá, foi dividindo por 2, né? Por 2 deu 6, por 2 deu 3, daí por 3 deu esse valor. E o 30 por 2 deu 15, 15 por 3 deu 5, e 5 por 5, né, deu 1. Então, o que ele vai fazer, né? O MMC é o que é comum, né? Então, ele vai juntar tudo que está aqui com tudo que está aqui. Mas daí, por exemplo, esse 2 aqui vai estar aqui. Esses outros dois aqui que vão dizer que são comuns, ele está aqui, ó. Repare que só coloca uma vez. Esses dois 3 aqui que são comuns, coloca aqui também. E esse 5 que está aqui, vai colocar aqui também. Então, o que é comum, um absorve o outro, vamos pensar assim, né? Então, calculando aqui, né, o MMC entre 12 e 30, são esses números aqui. O mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, esse daqui, o 60, é o MMC, né? O mínimo múltiplo comum de
12 e 30. Então, se você for analisar, né, o primeiro número que é comum para os dois aí, né, fazendo a tabuada dos dois, vai ser o 60. E se fosse escrever aqui a fatoração de números primos na forma de potência, o que, que a gente vai ter? Vamos olhar o 12. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado e vezes 3. E o 30 é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. Opa, olhei errado aqui. O 30 é 2, né? 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Então, o que, que ele faz aqui, né? O cálculo aqui tem 2 ao quadrado e 2. Quando era o MDC, a gente via que considerava o menor grau, né? Aqui a gente pode falar que está considerando o maior grau, que ele absorve esse outro para ele. Então tem esse daqui que é o 2 ao quadrado, né? Daí tem o 3 e o 5. E o 5 aqui e o 5. Então esse número aqui, né? Apesar de não ter colocado a resposta, mas é o 60, né? O menor múltiplo comum, o MMC. A gente faz muito, né, o MMC quando a gente tem soma ou subtração de frações, né? A gente já fez isso em aulas passadas aí, né? Mas a gente faz alguns aí para treinar daqui a pouco. Então aqui diz, né, o MMC de 2 ou mais números, quando fatorados, é o produto dos fatores comuns e não comuns a eles, cada um elevado ao maior expoente. E daí tem a decomposição simultânea, né? A gente, por exemplo, quer descobrir o MMC entre 15, 24 e 60. Né? Qual que é o menor múltiplo comum? Aqui está dizendo que é 120. Então ele faz a decomposição aqui em fatores primos. Vamos pegar aqui, a gente faz esse exemplo aqui, né? Então, por exemplo, 15, 24 e 60. Então a gente vai decompor todo mundo aqui. Divide todo mundo por 2. Aqui não dá, né? Aqui vai continuar 15, aqui cai para 12, e aqui cai para 30. Continua dividindo por 2, aqui não dá. 12 por 2 dá 6 e 30 por 2 dá 15. A gente continua dividindo por 2, né? Porque aqui não dá, mas aqui dá. Então 6 por 2 dá 3. E aqui 15. Agora dividir por 3. 3 aqui dá 15 por 3, 5. 5. 3 dividido por 3, 1. E 15 por 3 dá 5 também. Vamos continuar aqui. E agora 5. 5 dividido por 5 dá 1. Aqui já mantém 1. E 5 dividido por 5, 1. Pronto. Essa multiplicação aqui, esse resultado aqui, de 2 a terceira vezes 3 vezes 5. Esse valor aí é o MMC, é o menor múltiplo comum entre esses três números aí. É bem tranquilo aí de resolver. Então, nesse caso aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é a metade lá, 240. Então, é 120. Vai dar aqui 120. Então, 120 é o MMC desses três números aqui. Então, basta a gente fazer essa decomposição. Então, o que a gente já tinha comentado, né? Então, você tem lá, sei lá, vamos pensar aqui, 1 dividido por 2, né? Meio mais, né? Meio mais 4 terços. Então, quando a gente está nessa situação, a gente precisa calcular o MMC, né? De 2 e 3. Aliás, em vez de colocar assim, ó, vamos colocar desse jeito aqui, ó. Vamos colocar 6 e aqui, sei lá, 20. 1 sexto, né? Dividido por 4 vinteavos. Vou tirar esse 4 aqui, vou colocar outro número, né? Para não simplificar aqui. Fica 3, vai. Então, quanto que fica essa soma? Como o denominador não é comum, né? Não foi feito o MMC ainda, então a gente não pode calcular. Não pode somar direto, quer dizer. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar lá no canto. A gente vai colocar 6 e 30 e vai dividindo.
divide por 2, aqui 3, aqui 15. 2 não dá mais, divide por 3, aqui dá 1. E 5 divide por 5, 1 e 1. Então o MMC, 2 vezes 3, né? 6. 6 vezes 5, 30. Então o MMC é 30. Agora a gente faz aquele esquema, né? 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então 5 mais 30 dividido por 20. Aliás, né, agora que eu vi aqui que eu fiz errado, né? Não tinha nada a ver aí, né? Deixa eu apagar aqui, né? Então vamos aqui, a gente faz a correção. Que apaga também, né? Então aqui 6 e 20. Divide por 2, aqui 3, aqui 10. Divide por 2 ainda. Deixa eu apagar aqui, né? Porque aqui está errado. Então divide por 2, 3 e 5. Divide por 3, 1 e 5. Divide por 5, 1 e 1. Então aqui 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então o MMC aqui na verdade é 60. Então 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Então 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Mais 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então 10. Agora sim a gente pode somar, né? Pode somar porque o denominador aqui é comum, né? Então isso daqui dá 19 sobre 60, né? 19 60avos, né? Seria 19 60avos. Isso daqui é o seguinte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nisso, porque isso é a mesma coisa que 10 dividido por 60 mais 9 dividido por 60. É isso que a gente está fazendo. Então 10 dividido por 60 e 9 dividido por 60. Eles estão no mesmo denominador. Por isso que a gente pode somar quando acontece isso daí. Aí você fala, mas eu quero simplificar, né? Então você corta esse zero com esse zero, volta a ser um sexto daqui. Né? E aqui 20 por 30. Então você divide por 3 em cima. Então aqui fica 9 por 3 dá 3. 60 por 3 dá 20. Então volta a ser isso daqui, ó. Então é só mais pra gente observar aí. Beleza? Então tem isso daqui. Eu tinha falado que eu iria fazer o MMC, né, quando tem números aqui. Então vamos só fazer pelo menos um, dois exemplos. Que não seria o MMC, seria o MC só, o múltiplo comum. Como assim? 3 dividido por x mais 7 dividido por 2. Vai, 7 dividido por 2 menos 4 dividido por y. Já vou colocar 3 aqui de uma vez, vamos ver se vai. Então assim, 3 dividido por x mais 7 dividido por 2 menos 4 dividido por y. Então o que a gente faz aqui nesse caso, né? Quando tem essas letras aqui complica, né? Não tem como a gente achar o MMC, o menor, o mínimo múltiplo comum, porque a gente não sabe o valor nem de x nem de y, né? Então fica difícil aí. Então o que a gente faz? A gente simplesmente multiplica. Quando a gente multiplica, a gente não está achando o menor múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum. A gente só está achando o múltiplo comum. Então vai ficar aqui x vezes 2 vezes y. E agora a gente vai pegar isso e divide por x. X vezes 2 vezes y, que não é z, tá? O z eu coloco um risquinho. X vezes 2 vezes y, ou 2xy, né? Até fica melhor aqui, ó. 2xy. 2xy. Então 2xy dividido por x.
Então 2xy, o x anula com x, sobra o 2y. E daí esse 2y multiplica o 3 aqui. Então vamos colocar o 3 que estava ali em cima já. Ele multiplica, né? Então 2xy dividido por x, anula x com x, sobra o 2y. Então fica assim. Mais. Agora vamos colocar de outra cor aqui. 2xy dividido por 2, então anula 2 com 2, sobra o xy. Xy, então vou colocar o 7 que já estava ali, né? Vou colocar o 7 aqui. Então, 2xy dividido por 2, sobra xy. Xy vezes 7, então esse xy passa aqui, né? Ó, multiplicando o 7 ali. Menos 4 que já estava ali. E agora vamos olhar para cá, ó. 2xy, y com y se anula, sobra 2x. Esse 2x passa a multiplicar o menos 4. Então, vou colocar aqui, ó, 2x. E agora, vamos ver, azul. Agora a gente só vai montar aqui, né? 3 vezes 2 dá 6, então vai dar 6y mais 7xy. 7 vezes xy menos 4 vezes 2, 8. Então, menos 8, menos 8x, né? Menos 8x dividido por 2 vezes x, y. 2 vezes x vezes y. Se a gente fosse voltar, né? Separar aqui, né? 6y dividido por isso, mais 7xy dividido por 2xy, menos 8x no caso, menos 8x dividido por 2xy. A gente voltaria para essa mesma situação aqui. Então você fala, mas para que eu vou usar isso daqui, né? Esse monte de letra. Muitas vezes você vai precisar simplificar expressões, né? Então pode ser... Opa, cliquei aqui sem querer. Como faço para aumentar aqui? Então muitas vezes você vai simplificar aqui e você vai precisar fazer isso para poder simplificar. Às vezes ajuda em alguma coisa ou não, né? É assim, você tem as ferramentas. Quando você vai usar, você não sabe. É a mesma coisa lá, você tem lá um martelo. Você usa o martelo todo dia? Não uso todo dia. Mas quando você precisar pregar alguma coisa, você vai precisar do martelo, né? Porque é o momento que você vai precisar ali. Isso serve para tudo, né? A chave de roda de carro. Você não usa todo dia, mas quando furar um pneu, você vai precisar dela para poder trocar o pneu ali e colocar o step, por exemplo. Então aqui na matemática é a mesma coisa, né? A gente conhece as ferramentas e ela vai aparecer, dependendo da situação, ela vai aparecer uma vez ou outra, ou vai aparecer com bastante frequência. Então, se você está lá estudando cursos da área de exatas, né, da área de tecnologia no geral, né, então você é elétrica, mecânica, computação também, essas coisas assim, né, química, né. Então, muitas vezes você vai precisar dessas ferramentas matemáticas para conseguir resolver os problemas de lá, né. Principalmente, por exemplo, a área da física, né. Física utiliza muita matemática como base. Então, é importante você saber, né, conhecer bem a questão, saber bem matemática, né? As duas matérias aí que eu julgo mais importante é português e matemática, né? Falo inglês também hoje em dia é muito importante, mas português e matemática aí, você sabendo bem português, gramática, concordância, interpretação de texto que é extremamente importante, né? Redação, essas coisas, né? Se você entender bem o português, você consegue entender as outras disciplinas, principalmente as de humanas lá, né? Você consegue ler um texto, interpretar, escrever, e aqui a matemática é a mesma coisa. Se você souber bem a matemática, você vai conseguir ir com mais facilidade lá na física, na parte dos cálculos, cursos de engenharia, né? Enfim, né? Até a questão de programação, lógica, essas coisas ajuda também. Então é basicamente aí que eu queria estar falando aqui, né? Referente a essa apostila, né? Espero que foi útil aí para vocês aí, quem está acompanhando todas as aulas aí, né? Conseguiu acompanhar. Espero que foi útil aí, que seja útil esse material aí. E vão tentando fazer exercícios, né? Então vocês
consegue fixar ainda mais fazendo exercício. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode postar aí, tem meu e-mail de contato, pode entrar em contato aí que eu tento responder. Pode escrever nos comentários que se eu ver lá, né, aparece a notificação, eu respondo aí. Beleza? E se alguém tiver alguma sugestão, também pode colocar. Então, apesar de não ser da minha área, né, matemática, mas como utiliza bastante lá no curso da engenharia, né? Então a gente na área de eletroeletrônica, então acaba facilitando aí, né, para quem quer estudar essa parte aí. Beleza? Então, vou ficar por aqui e a gente se fala até em breve aí, tá bom? Até mais aí, tudo de bom.